Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e esse vídeo serve para te explicar o que é neoliberalismo. Essa coisa que é falada bastante, você provavelmente ouviu na escola, o neoliberalismo. Então, quando você diz, essa política neoliberal, ou esse jeito liberal, ou tal político é neoliberal, o que você está dizendo? Você está dizendo, eu não faço a menor ideia do que é liberalismo e eu nunca estudei nada sobre o assunto. É isso que neoliberalismo significa. Significa um total desconhecimento sobre o que é liberalismo, ou economia de livre mercado, ou escola austríaca, ou qualquer coisa do tipo. Piadas à parte, o que é neoliberalismo? Nada. Ele não existe. Eu sei, você está confuso, calma. Você ouviu na sua escola, ou talvez na sua faculdade, algum professor falando, não, porque o neoliberalismo... Então, por que eles usam esse nome se o neoliberalismo não existe? Antes, o neoliberalismo não existe porque não existem autores neoliberais. Nenhum autor fala, eu sou um neoliberal. Não existe. Não existem livros neoliberais. Não existe uma teoria neoliberal. E não existem políticos neoliberais. O neoliberalismo existe tanto quanto o Polo Norte do Papai Noel. Não tem. O neoliberalismo é o Peter Pan da economia. Não existe. Ok? Então, por que a galera socialista fala, e alguns keynesianistas também falam neoliberalismo? Porque eles falam, não, tem uma nova onda que aconteceu de liberalismo nos anos 90, nos anos 80, dependendo de onde você está, nos anos 70. E essa onda liberal era diferente da anterior, então ela é nova liberal. Não. Primeiro que essa onda, de maneira geral, não foi liberal. Porque você pode falar, não, mas tinha Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era neoliberal. Não, ela era conservadora. Mas ela gostava do Hayek e ela aplicou algumas medidas liberais. Não privatizou o sistema de saúde. Ela foi atrás dos sindicatos, mas não reduziu o tamanho do Estado significativamente. Começou uma guerra, sabe... Então, ela não começou uma guerra. As Falklands foram invadidas pela Argentina e ela foi lá, mas liberal? Não ergueu o livre mercado, não simplificou significativamente a economia do país, não abaixou impostos dramaticamente, não abaixou o poder do governo. Ela falava algumas frases liberais ali, mas de maneira geral ela era uma conservadora. Não legalizou as drogas, não falou nada sobre casamento homossexual até onde eu sei. Não é liberal. Ela era conservadora com umas pitadinhas. Se isso é neoliberal, isso não é neoliberal. Isso é conservador com umas pitadinhas de liberalismo. Só. Mas tinha o Ronald Reagan. Ele era neoliberal. Não. Ele não parou a guerra contra as drogas. Ele aumentou impostos, ele aumentou o tamanho do governo e ele aumentou a dívida do Estado. Ele não era liberal. Simplesmente. Mas ele falava umas coisas. Políticos falam coisas. Tipo a Dilma que falou que ia cortar 3 mil cargos comissionados, e daí ela falou que, então a gente não vai fazer isso. Mas o Fernando Henrique Cardoso era neoliberal. Subiu impostos, subiu o número de ministérios, criou um monte de agências reguladoras. Mas ele criou o real. Ele criou uma moeda brasileira um pouco mais protegida da inflação, e daí não permitiu que ela flutuasse no livre mercado. Mas o Collor foi meio neoliberal. Sim, porque ele transformou o Brasil de totalmente fechado para... Por esse padrão, seja lá quem for que tá governando a China, agora que eu não consigo pronunciar o nome do cara, é um neoliberal também. Por quê? Porque ele saiu do Mao Tse Tung pra... a gente só permite que vocês tirem do país 50 mil dólares. Neoliberal. Não. Nenhum deles era liberal. Para começo de conversa. Você pode falar, não, mas existiam novos pensadores econômicos. Tipo o Milton Friedman. Pergunta pro Milton Friedman, ele morreu. Mas eles falavam pra ele, o que você é? Ele falava, liberal. Neoliberal? Não, liberal. O que ele defendia? A mesma coisa que todos os liberais defendiam. Governo pequeno, pequena influência, o Estado só interfere onde ele é realmente necessário, que na minha opinião e na opinião dos anarcocapitalistas é lugar nenhum. Ele atua o mínimo possível, ele não cobra muitos impostos, ele tenta reduzir a dívida ao máximo possível e, de maneira geral, deixa o mercado livre operar. Liberalismo. Não tem nada de novo nisso. Não tem nada de neo. Mas e privatizações?
liberais dizem desde 1776 no livro do Adam Smith que era melhor se a iniciativa privada administra coisas melhores do que o Estado, e seria melhor se ela controlasse a maioria das coisas, exceto onde o Estado é mais eficiente, sendo que, na verdade, a resposta é nenhum lugar ele é mais eficiente, então tudo deveria ser privatizado, não tem nada de novo aí. Mas tinha o tio Hayek, o tio von Mises, eles são austríacos liberais. Nada de novo. Mas eles tinham teorias e tudo mais. Bom, eles tinham teorias que eram refinamentos de teorias liberais. Nada de neoliberal. Mas o neoliberalismo não existe. É uma palavra que significa nada. Porque se você for ver, presidentes brasileiros. Dilma, estatista. Lula, estatista. Fernando Henrique Cardoso aumentou o tamanho do Estado. Collor aumentou o tamanho do Estado. Sarney, inflação gigantesca. Itamar Franco também era um estatista gigantesco. Nada de liberal aí. Não houve. O que aconteceu nos anos 80 e 90? O que aconteceu foi que o estado de bem-estar social começou a falir. As contas começaram a falir. Você tinha isso acontecendo na Nova Zelândia, não estava dando certo. Na Inglaterra, o crescimento tinha parado, o desemprego subiu para o telhado e não andava. Nos Estados Unidos, você tinha recessão atrás de recessão, você tinha estagflação, que é estagnação econômica com inflação acontecendo. Nada andava para frente. Você tinha, ao longo de todo o mundo, o sistema de bem-estar social, de gastar um monte, dando errado. Dívida, dívida e dívida, e economia parada e nada acontecia. Por que isso aconteceu? Porque foi uma mistura de socialismo com keynesianismo. Social-democracia de maneira geral. O Estado precisa ajudar os pobres e o Estado precisa gastar um monte para esquentar a economia. E daí, quando os países começaram a fazer isso, a economia deles parou de crescer, a dívida começou a subir, o desemprego subiu. Exatamente o que os liberais tinham previsto em 1800 e... nenhuma novidade. E daí alguns políticos muito específicos começaram a reler liberais e fazer algumas coisas que eles faziam. Só. Não existiu nada de novo, não existiu nenhuma nova teoria do liberalismo. O socialismo vem tentando se consertar desde antes do Marx. Antes do Marx o socialismo não funcionava, o Marx já tentou fazer um neossocialismo. Depois dele, vários pensadores tentaram chunchar a teoria para ela funcionar e não deu certo nenhuma vez. O Keynes tentou explicar a crise de 29, eu tenho um vídeo explicando isso, deu errado, a explicação dele deu errado, ele travou o crescimento da economia americana. E depois, quando ele foi ouvido por outros países, eles também travaram e pararam de crescer. Ou entraram em períodos como os Estados Unidos, boom and bust, boom and bust. Crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise, que foi o resumo dos anos 60, 70 e 80 dos Estados Unidos. Dado esse período, nos anos 80, o keynesianismo estava intelectualmente falido e o socialismo estava intelectualmente falido. Então, o que aconteceu? Bom, keynesianistas tentaram chunchar a teoria para fazer ela funcionar, o que eles ainda fazem até hoje. Socialistas tentaram chunchar a teoria deles para fazer funcionar, o que eles ainda fazem até hoje sem sucesso. E os liberalistas ficaram falando, então, falei, estamos falando isso desde 1850, exatamente o que a gente previu, deu certo. Ou deu errado no caso de vocês, mas a gente previu certo. Querem ouvir a gente? Não? Ok, a gente espera a próxima crise. E conforme as crises foram acontecendo, Rothbard foi escrevendo mais, Mises voltou a ser lido, o Hayek voltou a ser lido, e durou um tempo, já passou, os governos têm isso. Salvaram a economia, legal, a gente voltou, acabou o desastre, vamos de volta pro socialismo. É isso. Neoliberalismo não existe, é só um espantalho que a esquerda criou porque a esquerda não faz a sincera menor ideia do que é liberalismo. Eles não leram Mises, não leram Hayek, não sabem criticar. Isso é fantástico. Toda vez que você vê uma crítica deles, você vê, você não faz a menor ideia do que você está falando, entendi. Não, tudo bem. E aí eles inventam um nome para explicar uma coisa que é a mesma coisa há mais de 100 anos. Liberalismo. Dica: leia Mises.